Fala, torcedor vascaíno, saiu informação de agora de que o Vasco contra Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer no Maracanã. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Lembrando que o Vasco está tentando o máximo, estava tentando pelo menos mandar o jogo em São Januário. Era um sonho do Pedrinho colocar o jogo entre Vasco e Flamengo no São Januário, mas estava sendo barrado pelo BEP, pelo governo do estado e etc. Então, a informação que saiu de agora, então um vídeo urgente para vocês, é de que provavelmente o jogo contra o Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer no Maracanã. E antes, você não me conhece, chegando agora, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica de olho em todas as notícias, novidades sobre o Vasco da Gama, beleza? Bom, vamos pro vídeo aqui que é importante a gente falar. Olha aqui, ó. A CBF, ela tinha postado um laudo de que o São Januário não está apto para sediar clássicos, né? E aí, obviamente, com exceção dos jogos contra o Botafogo, que muita gente fala que o jogo contra o Botafogo, Vasco e Botafogo, é um clássico da amizade, que não sei o que, isso aqui lá, enfim, né? Que não tem tantas brigas, enfim. Então, Vasco e Botafogo pode sim acontecer em São Januário, menos clássico entre Vasco e Fluminense e Vasco e Flamengo, que são clássicos ali mais perigosos, segundo o BEP e todo mundo. Beleza? Então, a informação que tinha da CBF era desse laudo de que apontava que o São Januário não estava apto para sediar os clássicos, com exceção dos jogos contra o Botafogo. Enfim, olha aqui, o laudo da CBF. E aí, o Vasco aí, ele recebeu inclusive uma proposta, segundo o Vene Casagrande, que é um jornalista lá do SBT, que cobra ali o Flamengo, o time rubro-negro, mas também tem informações do Vasco, etc. E a informação que tem é a seguinte, né, que tinha no dia de ontem, era que o Vasco tinha recebido uma proposta para jogar no Castelão, não é um Castelão lá do Fortaleza, não, é em São Luís do Maranhão, diante do Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Vasco, até o momento, não tinha sinalizado um aceite ou nada do tipo. E a oferta enviada no dia 20 de março, inclusive, contempla o seguinte: 1,9 milhão à vista, né? Então, 2 milhões de reais praticamente à vista, né? Pagariam à vista ao Vasco, uma logística inclusa no pacote, né? Então, a logística do Vasco sair do Rio de Janeiro para o Maranhão e tudo mais, veículo à disposição do presidente Pedrinho, com o motorista particular para deslocamento entre aeroporto, hotel e estádio, enfim, uma vida de rei, né? Praticamente no dia só ali o Pedrinho iria ter nessa proposta aí que fizeram. A alimentação completa para toda a delegação Cruz Maltina, então a delegação do hotel, né, o Vasco lá no hotel ia ter alimentação completa paga por esse patrocinador e tudo mais, que queria o jogo lá no Maranhão, enfim, né, e também tinha ali, ó, ambiente customizado para o Vasco da Gama, o mandante do jogo. Então, que o vestiário customizado de Vasco, com jogadores, o próprio estádio, enfim, né? Ia ser maneiro, vamos dizer. E era um dinheiro ali que particularmente ajudaria muito. O Pedrinho, numa entrevista ao Colina e Foco, do canal do Joel Silva, falou de que qualquer venda de mando de campo do Vasco para algum estado, ou seja o que for, é super importante financeiramente. E não só financeiro. Muita gente que mora fora do Rio de Janeiro para ter a chance de acompanhar o Vasco, assistir jogo do Vasco e tudo mais, né? Então, isso seria importante, até porque ano passado o Vasco vendia mando de campo por R$1 milhão pela 777 Partners. Hoje, esse valor duplicou. A gente sabe que vai ter Vasco e Palmeiras, inclusive, foi um mando de campo vendido do Vasco também, que vai acontecer em Brasília, né? E foi vendido por R$2 milhões. E aí, o que ofereceram também, eu não sei o que foi, né? Não sei se foi a mesma coisa que isso aqui, eu não faço a mínima ideia. Mas, enfim, é a chance desses torcedores que não moram nos Estados Unidos, que não moram no Rio de Janeiro, acompanhar o Vasco, assistir jogos do Vasco, etc, né? Seria uma oportunidade. Essa informação, inclusive, foi dada pelo Vene Casagrande do SBT, beleza? E a última informação de agora, que surgiu agora nesse exato momento, e a gente tá trazendo esse vídeo aqui, então por isso é um vídeo urgente para vocês saberem, é que aqui, ó, atenção, o Vasco e Flamengo encaminharam um acordo para que o Clássico dos Milhões seja no Maracanã, com divisão de 50/50, então 50% torcedor do Vasco e 50% torcedor do Flamengo. Esse acordo ainda não tem nada do que aconteceu, o que foi acordado e etc, não tem nada do tipo, mas esse acordo foi encaminhado entre o Vasco e o Flamengo, então provavelmente, né, quase 100%, é que o Vasco contra o Flamengo deva acontecer no Maracanã. Não é novidade pra ninguém. Inclusive, pra quem tá perguntando assim, João, mas e o Engenhão? O Engenhão, pra quem não sabe, o Engenhão não vai estar à disposição do Vasco. Por quê?
Porque vai acontecer show no mesmo dia ali entre Vasco e Flamengo, né? Ou um dia antes, seja o que for, vai ter o palco lá no campo, não tem como ter jogo, né? Mesmo se tiver show no dia depois, ou no dia antes, ou no dia... Enfim, não tem como porque o palco vai estar lá, né, no gramado e tudo mais, vai estar tudo organizado para ter o show. Enfim, e aí não vai acontecer, né, esse jogo do Vasco contra o Flamengo não pode acontecer no Engenhão. E aí, o que sobra é Vasco e Flamengo ali no Maracanã. Muita gente, né, inclusive tinha algumas informações cogitando que poderia acontecer esse jogo lá no Raulindo Oliveira, estádio de Volta Redonda, mas isso não vai acontecer, tá? Então, não vai acontecer. E até mesmo, né, qual é a lógica? O Vasco não pode mandar o jogo contra o Flamengo lá no São Januário, que cabe 21 pessoas, e aí vai poder mandar o jogo do Vasco contra o Flamengo lá no Raulindo Oliveira, que cabe 14. Não faz sentido algum, né? Mas enfim, é informação importante pra gente saber sobre isso, beleza? E aí tá aqui, ó. A partida entre o Vasco contra o Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro deve ser realizada no Maracanã, informa o jornalista Vene Casagrande, que tinha trago as outras informações também sobre isso, né? Os clubes encaminharam um acordo para o clássico ser realizado com torcida 50-50, né? Então, informação importante, caso acontecesse o jogo do Vasco e Flamengo no São Januário, talvez seria ali 5% de torcedor do Flamengo, ou até mesmo ali, né, nem a torcida única, né? Mas o Flamengo não queria torcida única, né? O Flamengo já estava como negativo de acontecer torcida única no São Januário e tudo mais, né? Enfim, esse jogo provavelmente vai acontecer no Maracanã. Então, cara, pra mim é uma falha do Estado, pra mim é uma falha do BEP, né? Que sim, eles podem deixar o jogo do Vasco acontecer contra o Flamengo no Maracanã, basta ter segurança e, cara, pelo visto, eles não conseguem ter uma segurança ideal para os torcedores, né? Para ir para o estádio do São Januário. Então o Vasco tem um estádio que é dele e que não pode ter clássico nesse estádio. Não faz sentido algum. Para mim é uma falha total do Estado, do governador, do BEP e etc, né? Infelizmente. E a gente sabe que o governador, ele é declarado ali flamenguista, ele é o cara que é o último a assinar o papel, né? Então, se ele não assinar, se ele assinar negativo, já era, esquece tudo, né? E a gente sabe que ele é flamenguista, né? Ele já é declarado como da mesma maneira o prefeito também do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é declarado vascaíno. Enfim, então provavelmente, uma notícia urgente para vocês saberem aí, que provavelmente na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Vasco e Flamengo deve acontecer no Maracanã, beleza? E aí tá aqui, ó, outra informação importante que além desse jogo e tudo mais, é que olha aqui, ó, dos 6 reforços contratados, é uma curiosidade, né? Dos 6 reforços contratados no mês de 2024, apenas o Felipe Coutinho vem sendo utilizada por Fábio Carille, né? Uma curiosidade ali muito importante, né? De que essa janela do Pedrinho do ano passado, no mês de 2024, foi uma janela fraca, na minha opinião. A gente sempre bateu nessa tecla que a janela do Pedrinho no meio do ano passado foi uma janela totalmente fraca, na minha opinião, né? E tá deixando claro aí mesmo, né? Que só o Felipe Coutinho tá sendo utilizado hoje pelo treinador Fábio Carille. E aí tá aqui, ó, Maxímia Domingues e Emerson Rodrigues já deixaram o clube, enquanto Souza, Alex Teixeira e Jean David também não têm sido aproveitados pela comissão técnica. Essa informação foi dada pelo GE Vasco, né? Uma curiosidade importante pra gente saber de que a janela ali do Pedrinho e tudo mais, né? Da sua diretoria, não foi das melhores janelas. Perdão que saiu aqui a notícia, né? Mas enfim, é isso. Tá, o vídeo de hoje é um vídeo urgente, né? Um vídeo de uma atenção para vocês, uma atenção maior para vocês saberem aí de primeira mão de que provavelmente o jogo entre Vasco e Flamengo, Flamengo contra o Vasco, seja o que for, né? Deve acontecer no Maracanã. Novidade pra ninguém, né, cara? Infelizmente barraram ali de ter Vasco e Flamengo no São Januário, né? Por mim, na minha opinião, falha do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, do governador, da polícia, do BEP e etc. Na minha opinião é essa, tá? Enfim, gente, é um vídeo bem curto. Curto não, né? 9 minutos de vídeo a gente fez aqui agora. Então é isso, se inscreve no canal também, que é importante. Vamos tentar bater uma meta aí de 30 likes nesse vídeo, que é super importante e ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Essa ajuda de vocês é super importante pra gente crescer cada vez mais aqui na plataforma, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Abraço. Amanhã, inclusive, tem live, tá? Lembrando, sábado e domingo tem live às 1h da tarde. 13 horas a gente abre a nossa live aqui pra trocar aquela ideia, pra falar um pouco mais sobre isso. Eu quero a opinião de vocês também aqui nos comentários sobre essa informação. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amanhã tem vídeo, inclusive 7 horas da manhã também pra vocês, da provável escalação do Vasco, ou então mano a mano, entre Vasco e Corinthians, qual time é melhor. Beleza? Tamo junto, gente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.